Bem-vindos ao Mede Além, o podcast onde 6 vozes compartilham descobertas e paixões que vão além da medicina. Eu me chamo Mona e eu vou estar dividida a bancada aqui hoje com 2 pessoas incríveis, a minha amiga Mabelle e a nossa convidada muito especial. Mas antes de começar o nosso podcast, eu quero pedir para você que está aí nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, curtir. No Spotify, dá 5 estrelinhas para que o nosso projeto cresça cada vez mais. Hoje, nós vamos falar sobre um tema bem interessante e bem legal, que é medicina no exterior. Então, gente, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Estou muito feliz em apresentá-la, em tê-la aqui conosco nesse episódio. É uma amiga, uma grande amiga, na verdade, dos tempos de escola, desde os tempos de escola, que está aí presente comigo em todos os momentos da vida. Já vai chorar? Pode. Não, estou me segurando aqui. É uma amiga muito especial. Ela é nutricionista, especialista em materno-infantil e gestão de unidades de alimentação e nutrição, Patrícia Gomes. Oi, meninas. Muito importante e prazeroso estar com vocês. Porque esse assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante e que deixa uma pulga atrás da orelha de muitos tentantes da medicina, né? É um assunto que gera muitas dúvidas, né? Então, Paty, para começar, o começo de tudo, quem quer fazer medicina fora, como é que faz? Para onde que tem que ir? Onde é que pode pesquisar? Não, primeiro, onde é que você faz, né? Eu ia começar falando isso. Eu faço medicina no Paraguai, na cidade de fronteira com Foz, que se chama Cidade do Leste. É simples. Basta querer, em primeiro lugar, se aventurar para ir para outro país. E é só você fazer inscrição. Lá você paga a matrícula, que junta com a primeira mensalidade. Tem uma taxa de matrícula com mensalidade. E aí você se matricula e já está dentro. Não tem prova, nada assim do tipo. Como a gente tem aqui o vestibular, né? Isso na particular. Porque na pública, a pública do Paraguai, você precisa fazer como se fosse um cursinho lá dentro. Você fica, eu não lembro o tempo exato, se é 1 ano, 6 meses, numa preparatória para entrar na pública. Entendi. E aí é diferente. Como se fosse um bacharelado interdisciplinar que tem na federal. Como se fosse um BI. E os documentos, assim, passaporte precisa, não precisa? No Paraguai, tanto no Paraguai quanto na Argentina, a gente precisa ter nosso documento RG, de identidade. A CNH não é válida, que é só válida no território nacional. E lá a gente não precisa de passaporte, não precisa de visto, nada do tipo. A gente só precisa do RG. Se você tiver o RG, você já consegue fazer a sua matrícula e um comprovante de residência. É importante. Lá dentro, depois, a gente se legaliza no país. Porque o que existe? Existem 2 possibilidades. A gente morar em Foz e atravessar a fronteira e fazer a faculdade lá, ou morar no Paraguai. Mas, para isso, a gente precisa estar legal no país, tanto morar em Foz ou no Paraguai. Mas é uma coisa que você não precisa fazer assim que chegar lá. Eu, por exemplo, passei no primeiro semestre e não fiz ainda. Mas o quanto mais cedo você fizer, melhor para a segurança sua, né? Você tá legal no país, Deus o livre guarde, acontecer qualquer coisa, qualquer adversidade futura, você já tá legal e os trâmites vão ser mais fáceis. Mas me conta, como foi assim? Por que você decidiu ir fazer lá? Então, foi até um susto um pouco da minha família e dos meus amigos, porque eu nunca falava assim. Não era como uma Belle, que a gente sempre soube na amizade, na família, que ela sempre quis fazer medicina. Eu sou um tipo de pessoa muito realista, assim, muito pé no chão. Então, quando eu era pequena, eu sempre falei que ia ser médica, pediatra. Sempre. Minha mãe me perguntava, meus primos, eu sempre falava. Só que eu fui vendo que para a realidade do Brasil, ou eu teria que ter muito estudo, que eu não estava afim disso, para passar numa pública, estudar muitos anos, porque eu trabalhei em cursinho, na época que eu fiz faculdade de nutrição, e é uma média de 3 anos para você conseguir entrar numa pública, assim, estudando, né? Estudando mesmo, para valer. Eu não queria esse tempo todo. E minha família não tinha condição de arcar uma particular para mim. Então, eu meio que desencanei. Eu tirei essa chavinha da minha cabeça, porque eu não sou aquele tipo de pessoa que cria esperança onde eu não posso ter. E para eu ficar frustrada, magoada, eu preferia não alimentar aquilo. Só que no final do ano passado, um amigo meu, ele virou para mim do nada, falou, vou fazer medicina no Paraguai. E eu tinha acabado de ser demitida do hospital que eu trabalhava. E aí eu tava com aquela rescisão, né? E aí quando ele foi falando, eu fui ajudando ele a fazer as coisas, aí aquele bichinho foi acendendo de novo. O vagalume acendeu e ficou corroendo lá dentro, né?
E aí eu ficava pensando, meu Deus, de pretensão de vida, eu não vou receber um salário melhor do que eu recebia. Eu não vou ter uma carga horária melhor trabalhando do que eu trabalhava. Eu trabalhava num lugar muito bom. Em carga horária e salário. E na minha cidade eu não vou conseguir ter o que eu quero, ter o carro que eu quero, ter uma condição boa para minha família, para meus pais, minha irmã, para dar uma vida boa, né, confortável. E aí eu falei, eu vou encarar esse medo. Eu nunca fui. E uma coisa que me deixou muito orgulhosa, assim, é de enfrentar um medo. Porque eu nunca fui não é que eu sempre fui acomodada, eu sempre busquei o meu, mas eu nunca fiz uma coisa muito radical como eu fiz agora. Porque eu mudei totalmente a minha vida. Você tá aí falando, eu tô aqui toda arrepiada, toda arrepiada. E aí o bichinho foi, né, e eu pensando, aí eu lembro que eu tava na igreja, eu sou católica, tenho um pezinho no espiritismo, que minha mãe sempre me criou no espiritismo, eu gosto muito das duas. Não é religião, né, que o espiritismo é uma doutrina. Isso. E aí eu tava na igreja e eu conversei com Deus. Eu tenho uma intimidade, graças a Deus, muito boa com Ele. De ouvir muitas mensagens dele. E aí eu rezando, eu pedi, meu Deus, se for mesmo da tua vontade, porque minha vida é pautada no que Deus quer pra mim, sabe? E eu falei, se for da tua vontade, me dá um sinal. E a igreja estava lotada, era uma missa, estava lotada. Eu acho que era a vinda de algum encontro de jovem. E aí tinha um menino, estava numa ponta lá longe, aí ele veio, eu estava na saída, uma das saídas, e ele fez assim, cadê fulana? Eu não lembro o nome da pessoa. Aí eu falei, não sei por quê. Ele tem uma senhora passando mal. E eu sempre sou aquela pessoa. Se tem alguém passando mal, eu sempre vou, né? Verdade. Na vida. Eu sempre sou aquela que tô na frente pra ajudar. Eu sempre sou assim. E aí, na hora, eu fui. Eu procurei em todos os lugares. A mulher não estava lá. Não tinha ninguém passando mal. Aí eu falei, Deus, eu acabei de te pedir. Se não for... Entendi. Se não for essa resposta, eu falei, então pronto. Só tira o medo do meu coração. Pois, Hoje o negócio vai ser emocionante, né? Você estava aí falando, e eu estava lembrando muito de mim. Lá fora a gente estava conversando, e aí a Mabel falou que a gente é parecida. Eu falei, a gente não é nada parecida, mas, velho, como a sua história é parecida com a minha. Porque eu também ia fazer medicina no Paraguai. Lá na Cidade de Leste também. Pensei em morar em Foz e fazer lá na UPE. E, na época, foi logo que eu terminei. Eu tenho outra graduação, eu sou veterinária. E aí, logo que eu terminei, eu estava no mestrado. Eu estava terminando o meu mestrado. Eu estava no meio do meu mestrado. E aí, eu sempre tive o sonho de fazer medicina. Não pude porque só podia se fosse pública. Tentei por 2 anos, não consegui. Aí, fiz veterinária na pública e me formei e tal. Sempre gostei da área de saúde também. E aí fiquei nessa, não vou criar expectativa porque meus pais não podem, se não podem, tá tudo certo. Mas a mesma coisa, o mesmo pensamento aí. E aí, quando eu estava finalizando o meu mestrado, eu decidi, tinha uns amigos que foram, e eu decidi que eu ia. E aí eu procurei saber como é que fazia. Vi lá quais eram as 2 faculdades, que tem 2, né? A UPE e a que você faz. A UCP. UCP. E aí eu ia para a UPE. E lá na UPE também não precisava fazer vestibular nem nada. Como eu sou da área de saúde, eu mandei meus documentos, autentiquei tudo e tal, enviei. Tem uma moça que faz isso lá, que a gente paga e tal. E aí, me matriculei. Tem alguns grupinhos, assim, que fazem isso. Eles resolvem toda a papelada pra você. Tudo, ajudam os brasileiros, Você só precisa pagar. E você faz o pagamento direto pra faculdade e tal, da mensalidade. É bem, bem seguro mesmo. E fiz tudo. Paguei, me matriculei, vi onde eu ia morar, comprei a minha passagem. Não acredito. Pra ir. Eu não sabia disso. E aí, eu ia em março. Em fevereiro, eu descobri que estava grávida. Não acredito. Aí eu já ia perguntar se já tinha Maia nessa época. Aí eu descobri que estava grávida. Eu falei, Senhor, não é possível. De novo. Por que, Deus? Você sabe que isso é o que eu quero. E aí eu falei, mas tudo bem, Deus. Você é que comanda a minha vida. Eu entendo que não é agora, não é o momento. Vai chegar o meu momento. E aí eu não fui. E aí fiquei por aqui. Fiz doutorado, estou terminando meu doutorado. E estava trabalhando e sou professora. E eu sempre falei assim, vai abrir em feira, eu sei que vai abrir. No dia que abrir em feira, eu sei que eu vou conseguir fazer. Vai ser a minha vez. Vai ser a minha vez. E aí foi o que aconteceu. E aí deu certo. Tá vendo? Eu falei que vocês eram muito parecidas. E eu falei, Mona encaixou perfeito pra fazer esse episódio. E quando aconteceu que eu já tinha feito tudo, pago tudo, comprado passagem pra Brasília. E quando eu descobri, mesmo assim, eu ainda queria ir.
Aí eu conversei, eu Tentar. conversava com Deus. Deus, por quê? Por quê? Aí conversei, eu falei, Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para minha mãe, pai, porque eu sei que o Senhor é a minha mãe é a voz mais perto que eu tenho de ti. Se não for para mim ir, minha mãe não vai me apoiar, porque minha mãe sempre me apoiou em tudo, sabe? Tudo assim, tudo que... Se eu queria fazer uma pós, ela, vai, minha filha, se eu queria... Tudo. Minha mãe, assim, é meu braço, sabe? Aí E ela acredita em você, ela confia em exato. você. Não, meu pai e minha mãe também, né? Mas minha mãe porque sempre tem minha mãe. Aí minha mãe que eu sou aquela pessoa. Porque a casa, né? O jeito, tudo casa. E aí eu perguntei pra minha mãe. Eu falei, eu contei pra minha mãe que eu tava grávida e tal. E aí eu falei, e depois eu perguntei, mãe, o que você acha? Você acha que eu devo ir? Aí ela falou, filha, você sabe que eu te apoio em tudo, mas eu não acho que você deva ir. Não é o seu momento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu acalmei meu coração. E aí entendi que aquele não era o meu momento. Mas eu fiz tudo isso. E é bem legal. O pessoal que pensa, né? Assim como a gente, que não tem, às vezes, a possibilidade de fazer no Brasil, porque aqui é muito caro. A gente deu uma olhada e a média de mensalidade no Brasil é entre 10 a 15 mil reais. Então, assim, é realmente bem pesado, né? E é um pouco inacessível. Algumas famílias, né? E passar numa pública é algo também que demanda, né, muito tempo de estudo e tudo mais. A concorrência é muito grande. E a gente, na idade que a gente tá, falou porque a idade da gente precisa. A gente não tem esse tempo para estudar. Porque muitos trabalham, têm filho. É como foi o outro vídeo de vocês. Outro episódio, depois dos 30. Exato. E aí eu achei isso bem legal, porque tem essa oportunidade, né? E ao decorrer que a gente vai falar de como que é, né? Essa experiência de você estar morando lá. Muito boa também. Eles são muito receptivos lá. Um dos medos que eu tinha quando eu pensei e como é que eu vou aprender a falar espanhol? Como foi isso pra você? A gente vai entrar nessa pauta. Mas, Paty, conta pra gente um pouquinho como que é a carga horária do curso, a grade, pra quem tá assistindo também poder entender e ver se é isso mesmo. Primeiro, vou falar logo da língua, porque é uma coisa que o povo pergunta muito. E vem junto com a carga horária, né? Todos os professores são de lá, são paraguaios, muito inteligentes. Graças a Deus, eu tinha muito medo disso, né? Porque a fama que a gente tem do Paraguai não é muito boa, né? Mas os professores são muito inteligentes. E é tudo em espanhol mesmo. São todos de lá, os professores? São todos de lá. É o que a gente tá, né? A gente não pode fugir dessa realidade. A carga horária é tranquila, mas é muito similar ao Brasil. Porque eles fazem de tudo para as matérias serem parecidas, a carga horária, até para o revalida, quando a gente vier. A gente não tem uma discrepância muito grande dos assuntos, das matérias, né? De início, a gente tem as matérias básicas, que é anatomia, biologia, embriologia. A gente tem as línguas locais. Nesse primeiro semestre, a gente tem língua castelhana, que é a língua falada lá, né? E tem história da medicina também, que eu não sei se tem aqui no Brasil. A gente já começa assim no primeiro semestre. A gente tem saúde coletiva, que é como se fosse uma introdução à saúde pública. Um resuminho, né? Que fala um pouco de Brasil, fala um pouco de outros países, fala da saúde pública. Da história do SUS, né? Da história da saúde pública. Lá é a história da medicina por completo mesmo, como começou, com Hipócrates, todos esses filósofos, estudiosos. Não temos essa matéria. É bem interessante. Mas é bem interessante. A gente estava vendo que as grades eram um pouco parecidas, mudava mais a nomenclatura, né? Para vocês têm embriologia, a gente tem biologia molecular e celular. A gente divide em histologia, anatomia e fisiologia. A gente no primeiro semestre tem biologia, no segundo tem bioquímica. Que geralmente é sempre bioquímica, né? Não tem biologia pura. Que biologia pra gente é ensino médio, né? E lá, uma dúvida que eu tenho é... Lá vocês têm a teórica no primeiro semestre e já entra na prática. Como é que é isso de prática teórica? A gente tem prática de laboratório. Prática de ambulatório a gente só tem no internato lá. A gente não tem esse que aqui tem, né? Aqui eu acho que já no quarto... No primeiro você já vai a campo. A gente já começou fazendo visita domiciliar no primeiro semestre. Lá a gente tem aula prática, mas em laboratório. Que a gente chama de morgue orgânica e morgue seca. E laboratório de histologia. A gente vai para laboratório. A gente também tem laboratório. Morgue orgânica com cadáver, em laboratório de anatomia, estudando o que a gente estuda na teórica, no cadáver. E a morgue seca é em laboratório, mas é com esqueleto. Para a gente entender mais, pegar no osso, entender mais tato mesmo do que é aquilo, a né? localização. Porque no corpo a gente não vê tão perfeito quando a gente vê numa maquete.
Entendi. Mas assim. Mas de ir para campo lá não tem. Não tem essa modalidade. Acho que essa seria a maior diferença, né? É. Da parte de estudo de lá e do Brasil. Porque É, aqui a gente acredito já que uma entra das. na prática já bem mais A gente Inclusive, cedo. já vai agora, no segundo semestre, foi incluído matéria para assimilar com as matérias do Brasil. Agora, no primeiro semestre, eu tive 6 matérias e agora no segundo são 9. E aí, eles vão incluindo as matérias novas, porque eles estão no processo de acordo do Mercosul para ficar meio que unificado as faculdades do Mercosul de medicina. Então, isso facilita um pouco também. Até não tira o revalida. O revalida tem que ser feito para quem conclui fora do país. Mas se assimila na questão das matérias, né? Que facilita na prova do revalida, que é a tão temida prova do revalida, né? Isso. A gente até tem uma colega na faculdade que ela veio de outro lugar. Eu não sei qual é a faculdade dela, mas não foi no Paraguai. E ela saiu de lá na época do internato e ela teve que voltar Regredir. para o 5º semestre. Na Provavelmente verdade, ela alguma ficou matéria que ela não tinha, totalmente né? dessemestralizada, né? Ficou pegando matéria no 5º, matéria no 4º, no 3º. Ficou bem A bagunçada a grade intenção dela. desse... Eu até anotei o nome. É o sistema Arcosul. A intenção dele, eu estava lendo hoje, a intenção deles é unificar isso. Para ficar esse translado mais fácil, Mais né? fácil. Para quem quer, porque acontece muito isso também. A pessoa começa lá no Paraguai e aí no meio da faculdade ele vem de transferência para o Brasil, perto da região que ele mora, né? Que for mais fácil a transferência para ele. E aí acontece isso. A pessoa fica atrasada. Muito bagunçada a carga horária da pessoa, porque ela já pegou algumas matérias, mas outras... Imagina. É bem Agora, complicado. eu lembro na época que eu estava com essa ideia de ir para poder vir para voltar para o Brasil, para não precisar fazer o revalida, eu vi algumas faculdades e tal, mas, por exemplo, em Salvador não tinha nenhuma que aceitava a ementa. A gente tem aqui no interior da Bahia. A gente Aí tem. Alagoinhas tinha... Não, Alagoinhas não. Foi em... Itabuna. Não, eu vi foi no Gurupi. Lá no Gurupi, no Tocantins. Era uma das faculdades que a gente tinha aceitava. maior Eu sei acesso. que tem um aqui no interior da Bahia, porque eu conheço uma mulher que fez isso. Aí no Rio tem muitas, São Paulo também tem algumas que aceitam, né, a validação Mas, dessa carga horária. Mesmo que seja longe aqui da gente, é melhor estar no Brasil, no país da gente, do que estar Do que lá, né? fora. né? E aí pode pensar assim, mas para que você vai se você vai voltar? Mas o tempo que você cursa lá, que você economiza de dinheiro, Nossa, dá é para absurdo. você pegar aqueles últimos anos e voltar e E terminar aqui o a gente curso, consegue né? algumas opções, né, para ajudar no pagamento. A gente tem financiamentos, tem fiéis, tem algumas coisas que Tem para outras ajudar opções. nisso, né? Lá você paga quanto hoje? Porque na minha época, eu lembro que a mensalidade, você não vai acreditar, era R$850. Sério? R$850. Você acredita? Em Hoje- 2014, isso, que eu tentei. Em Por isso que tem 2015, não, muita 2015, gente que 2015. vai. Muita gente. Naquela época era R$850 em 2015. E hoje? Hoje, a mensalidade ela é fixa anualmente. Então, primeiro e segundo semestre é um valor e assim vai, né? O meu valor que eu pago é 1.200 e pouquinho. Depende muito do câmbio do dia. Sim, sim. Não chega a 1.500. Fica 1.200, Pronto, 1.300. R$1.500, botando discrepância. pra cima. Muito grande, alto, assim, muito porque alta. vamos incluir umas coisinhas que você faz de xerox, essas coisas, né? Os custos, né? Que É. você tem de moradia, alimentação, Com certeza. E aí vai transporte. um custo no de lugar. vida lá, não é muito caro. O custo Você de- mora em Foz ou você mora moro na no Cidade do Paraguai. Leste? Ah, você mora na Cidade do Leste. Eu não quis enfrentar aquela fila quando é cedo, porque a fila é muito absurda. É Entendi. muito grande. Eu tenho muitos colegas que têm carro e compram moto para poder passar e não pegar trânsito. Os outros que têm carro têm que acordar mais cedo para não pegar a fila, realmente. Inclusive, eu tenho uma colega que fica na faculdade, a gente tinha aula prática, era no contraturno, né? A gente tinha aula prática até 4 horas. Ela ficava até 7 horas da noite na faculdade para não pegar engarrafamento da fila. Nossa. Porque o horário de pico é de 3 a 6. Imagine. E aí, eu preferi morar. E a vantagem do Paraguai é que energia é maravilhosa. Baratinha. Na minha casa tem 2 ar-condicionados. A gente não tem na sala. E aí, o que a gente faz? A gente fecha as janelas da sala, da cozinha, abre as portas, fecha o banheiro, abre as portas do quarto e liga o ar-condicionado. E aí, fica... É casa pequena, então fica a casa toda climatizada. A energia vem R$100. Nossa. É assim, é uma diferença muito grande. E em relação a essa parte de provas, como é que funciona? É. Tem a semana, porque aqui a gente tem... Mudou até agora, né? A da gente proposta também da mudou. faculdade. Mas a nossa mudou Eu acabei de saber agora. hoje de manhã. Só que
até o semestre anterior, era uma semana de prova teórica e na semana seguinte, prova prática. A gente tem essa também. É uma semana de prova teórica e outra de prática. A prática, se eu não me engano, só são 2. Você tem que... Porque eles dividiam assim. 20 pontos de prova, 40 pontos de prova e 10 de trabalho, dessas coisas assim. E aí, o que ele fazia? Na prática, era dividido em provinhas. O professor pode dividir em provas pequenas, porque é uma chance melhor para o aluno de não perder, né? Porque se você divide, o ponto vai diminuindo, então a probabilidade de você perder uma questão valendo 2 pontos, né? Aí, a gente tem uma semana de prova teórica e uma semana de prova prática. E aí, é a V1, a V2 e prova final. Lá, uma coisa interessante, e é do Paraguai isso. A gente paga a prova final. E isso é em pública e particular. Isso traz uma revolta muito grande pra gente brasileiro. Porque a gente não tem esse costume. A gente paga mensalidade. Pra gente é um absurdo. Tem que pagar uma final. Em colégio paga. Mas prova final, não é recuperação. Não? Não, é a prova final que vale 100 pontos. Porque assim, divide... tá. 100 a pontos. prova... Divide 50 pontos total. Que você pode atingir 50 se você fechar tudo. Essa prova final que você fala é uma prova da grade? Da grade. Pra completar a sua nota do semestre. Porque assim... Não é uma recuperação. 10 pontos de trabalho, 20 pontos a primeira prova, 20 pontos a segunda prova e 100 pontos a última. Nessa última, você tem que tirar os pontos, era assim, que você tem que tirar os pontos para completar a média. Ou mais, né, claro. E aí, essa prova final, que é a que você tem que fazer, para fechar o semestre, você tem que pagar. Ah, realmente. Eu é um não absurdo. lembro exato, é um absurdo, a gente foi revoltado. Não faz mas sentido. não adianta. A gente reclamou, mas é cultura deles. Porque tanta pública faz isso, quanto é assim também. Eu não lembro exatamente, eu acho que era 300 mil guaranis. É porque lá a moeda é guarani. E é assim, é tudo em 1.000. Mas é meio que o valor do real, assim. Por exemplo, eu trocava para pagar a faculdade, R$1.200, é 1.650.000 guaranis. Imagine. 1.200 Eu ia ficar reais. super confusa. No Já início ia ser um assim. desafio pra mim Não, pra isso você aí. pagar, você tá com Essa dinheiro na mão, pra questão você da moeda. pagar no início, dá um bug na cabeça. É. Mas se você entende que é R$1, você considera como 10 mil, aí dá mais pra você entender. Não é o mesmo equivalente. Dá uns 9, 8 e pouco, 9, R$1. Não tenho certeza. Mas outra por dúvida aí. também. Mas eu posso calcular depois, eu tenho uma calculadora assim de converter aqui, a gente pode legal. ver. Tem que Ou andar com porque ela, só senão assim. não dá Senão não. você não consegue. Outra dúvida que eu tenho em relação à quantidade de alunos por turma. Então, É lotado? Como é que é? Porque enorme. eu imagino que deve ter muita A minha gente. sala começou com 120 alunos. Sério? E lá, Mas tem mais de uma turma de primeiro semestre? vou te contar. Lá, a predominância é brasileiro. Porque o dono dessa sede que eu estudo é um brasileiro. Então, ele investe muito. O Instagram é incrível. O Instagram da UP, que você falou, não é tão bom. Tem outra lá que é pior. E hoje em dia, a gente se baseia muito no Instagram. E eles investem muito no Instagram. Então, você se encanta já pela faculdade, pelo Instagram da faculdade. Você vê as coisas que tem na faculdade. Então, ele volta muito pro brasileiro. A minha turma tinha quase 120. Era de 110 a 120, eu não lembro a quantidade exata. Só 4 paraguaios. Meu Deus. Então é uma turma só. Cada Não. semestre... E aí, esse ano, o início desse ano, foi o recorde de matrícula. Foram a turma de A, M. Meu Deus, é A, gente B, C, pra D, E, caramba. F, G, H. Cada turma com essa média de pessoas. E JKLM. 13 turmas. Com essa média. Com a Não, média tem turma de 100? que chega a Sim, 80. Imagina, Mona. É muita gente. É. Que loucura. A uma nossa turma é tão loucura. pequenininha e a gente briga pra ela ser menor ainda. A nossa briga com a Então. faculdade é reduzir, Então, porque a eu gente era chata da turma, porque eu era aquela que pedia silêncio. porque a gente entende que uma turma Uma menor turma grande é muito zoadenta. a gente vai ter mais qualidade Porque de ensino. sempre tem aqueles que não estão nem aí. Porque lá tem muita gente igual a gente, que já fez alguma graduação, que tá lá atrás de um Um sonho. objetivo. Muitos enfermeiros, muita gente da área de saúde. E tem gente também que não tem nada a ver, policial, engenheiro. Tem muito isso também. Mas é bem dividido, assim. Metade da turma são os mais velhos e a metade é aqueles meninos que acabaram de sair da escola. Nossa. Que o pai falou, não, você vai. Uns que queriam já e para não passar por isso que a gente já falou, foram logo. E uns que o pai que mandou ir. Então, esses que o pai mandou ir, eles não querem nada.
coleguinhas. Mas vocês testam nossa paciência, porque a gente já tá mais madura. A gente não tem tanta paciência para tanta conversa. Imagine. E vem cá, outra dúvida. Você falou aí da quantidade de pessoas e me veio aqui na cabeça em relação às tutorias. A gente aqui tem a disciplina de tutorial, onde a gente faz discussão de caso. Não temos. Não Lá tem, vocês né? não têm. Não. Lá a gente tem desde o primeiro Desde o semestre. primeiro semestre. Não. Eu posso Lá ver se não, tem assim, né? algum semestre, mas eu nunca vi comentar. Não, você não teve ainda. Não tive ainda. E no segundo também não tem. Não vai ter. Mas depois a gente olha aqui as Inclusive, matérias e a Você, gente dá uma você olhada. passou agora pro segundo, né? Passei pro segundo agora. Comecei Esse agora. é o meu segundo, é o nosso último semestre de tutoria. De tutoria. É, a gente tá super feliz que é o último Um alívio, semestre né? de tutoria. É um alívio, mas também Vai eu dar uma gosto. saudade. Mas é legal, vai ser é uma legal saudade com também. alívio. Vai ser aquela Porque saudade isso com treina alívio. vocês Muito, é pra bastante. lá Discussão pra frente, mesmo, no é. futuro, porque a gente é isso. A formação da gente é isso. O que Eu acho gosto da bacana. tutoria em si, eu gosto. Mas eu não gosto da avaliação. Aí a gente se sente pressionada, aí tem aquela ansiedade. Porque a gente faz prova É isso. escrita E a gente sempre também. fala, E é um volume muito grande, assim. Nossa, e a gente, São meus professores, 6 casos por prova. meus professores, graças a Deus, os que minha turma pegou professores muito bons, de humanos e de inteligência, vamos assim dizer, né? São muito sábios e humanos mesmo, dizer, gente, a prova não vai qualificar vocês, não se preocupem. Eu não fui professor, eu não fui aluno disso e hoje eu sou professor. Eu não fui aluno de notas altas. Claro que tem uns CDFs, né? Professor que sempre tem. Mas eles tranquilizavam muito a gente, porque eu sou aquela que senta na frente mesmo. Então, eu sou aquela que anota a respiração do professor. Porque eu tenho 33 anos, eu não tô lá à toa, entendeu? Eu não, se não dá for pra perder agora, tempo. não Exato. vou dar pra perder tempo. Então, eu sou aquela comprometida mesmo. Eu sou aquela realmente que pede silêncio, porque tá me atrapalhando. E eu vejo colegas reclamando e não tem essa coragem. E eu não tenho isso. Eu tô lá por um objetivo. Exatamente. Então, uma respiração, eu tô lá anotando. E eu sou aquela que questiona, que pergunta. E quando a nota vem, que você teve uma prova, que eu sabia biologia, pra mim, pra nutrição, é até uma vergonha se eu tirar uma nota baixa. Porque é muito base da nutrição. Eu fiquei tão nervosa. Não sei por quê, não me pergunte por quê. Que me deu um apagão. E eu falei assim, não... Minha colega estava sentada na frente, ela ouvia meu desespero. Eu falei, calma, Paty, respira. Respira, você sabe. E eu sabia, eu saí da prova depois dizendo isso era isso. O que era? Mas na hora... Porque é muito injusto essa qualificação de conhecimento que é a prova. Mas e a prova lá, como é? Você tem que escrever em espanhol? Primeiro semestre, eles, como tem muito brasileiro, eles orientam os professores a meio que ficar no portunhol, né? E aí, na hora da prova, tem professor que não tem muita paciência, né? De corrigir prova muito aberta. Então, é um ou outro que tem. Mas você tem que, pelo menos, as nomenclaturas da medicina, as regiões, o corpo, essas coisas, escrever em espanhol. Eles orientam isso. Mas eles não tiram ponto nesse primeiro semestre se você não lembrar como é em espanhol e escrever em português. Mas não tem muita questão aberta. Não tem discussão de caso para você escrever a sua conduta em espanhol. Mas então a prova que é de Mas a marcar... prova é toda em espanhol. E você Professor- fez algum curso para poder? Não, mas graças a Deus eu entendo muito bem. Consigo entender bem o espanhol. É muito parecido, mas eles falam muito rápido. É isso que dificulta. É parecido, mas não Tanto- é fácil, não. Eu, por exemplo, eu falo muito rápido. Então, para eles, me entender também é difícil. Porque eles não entendem. Tem professor mesmo que o aluno tá longe, quando o aluno fala, ele não entende Não o que o aluno tá entende. falando. O meu maior medo quando eu pensei em foi isso, idioma a língua. também, Mas, Nossa, como que será? pra mim, Será que eu vou assim, conseguir? Entender, e você vai pegando umas coisas. Eles não têm o a, eles não têm, eles falam o sangue, a sangue, o sangue, a gente fala a sangue. A gente fala o sangue. A gente fala o eles sangue, Deu um eles bug na minha falam. cabeça, porque tá acontecendo isso comigo. Porque você tá Não, é terrível, ficando, eu vou escrever, lá tendo qual contato com é várias C-U-A. L, né? Eu vou pra escrever no celular, qual com C. Aí é terrível, porque você já vai acostumando, né? É. Eu fiquei 5 meses nisso, né? Então você não ouvindo fez isso. nenhum Eu preparo, não fiz você foi curso com a nenhum. cara e a coragem. Fui, E de aí, peito aberto. Que massa, que massa. É, Eu e tinha tá muito medo desenrolando de- legal, viu? Mas eu consigo entender bem, graças a Deus. Uhum. Mas a prova e já na final, eles já meio que orientam a gente, não, eu quero em espanhol, responda em espanhol. Vocês já estão 5 meses aqui. Você já tem que estar entendendo coração, como é que escreve, sabe, em espanhol. Porque a gente vai se formar em espanhol. Sim. Então, a gente já tem que estar praticando de lá. A gente teve apresentações de trabalho e o professor falou, você tem que falar alguma coisa em espanhol.
Você tem que misturar aí o espanhol e o português. Porque se você for só falar o português, eu vou tirar ponto. Porque a gente não tem o que reclamar, gente. A gente foi para outro país. Então, a gente tem que se adaptar a eles, não eles a gente. Apesar e eles de já ter se muito adaptam brasileiro. muito a gente, por ser maioria brasileiro, né? Você falou aí coração. Eu me lembrei de uma história que eu tenho, mas eu vou deixar pro final. Tá porque bom. É uma história que eu vou contar que não tem nada a ver com isso, mas Não, e é engraçado que eu sou da área de saúde, eu sempre trabalhei em hospital, então eu sempre fui muito curiosa. Então, quando o médico estava explicando uma coisa, eu era aquela que ficava ouvindo para entender. Porque é do meu jeito, eu quero entender tudo. Sou muito curiosa. E aí o professor falava as coisas e eu sabia como era em português, porque eu não fazia ideia como eu sabia aquilo. E aí o povo perguntava o que era, não sei o quê. Eu simplesmente respondia vem naturalmente vinha natural, assim. da sua experiência, da sua prática. Você mas estudou eu acho que é muito já. da minha curiosidade, porque não era nada relacionado à nutrição, assim. Mas sua vivência hospitalar, Coisa de você anatomia, trabalhou assim, né? em hospitais, tudo isso você tá acabou ali. vindo gravando, né? Mas me surpreendeu muito, assim, isso. De lembrar alguns nomes de uma coisa que ninguém sabia o que era. E eu, gente, Uma eu sei. dúvida tipo que assim, surgiu aqui é em relação à saúde pública. Como é que funciona lá no Paraguai? Então, Tem que ter a plano gente de vive numa saúde? Como é? paz. Porque aqui a gente tem O SUS, SUS, né? A gente vive na paz. Lá, como é fronteira, tem Unimed, que é Brasil, né? Tem Bradesco, se não me engano, Não, no atende. caso Unimed, lá em Cidade Lá do Leste? tem Hospital Unimed lá. Legal. Que legal. Tem. Porque eles são muito coladinho, né? Uma ponte que tipo, 10 exato. minutos você atravessa e tá do outro lado, no Brasil, a fronteira. Eles têm Unimed, mas a saúde pública e a particular é uma calamidade. Lá, as ambulâncias não têm nada, Equipamento. assim. SAMU, o que a gente tem aqui no Brasil, a gente vive como é que fala? No bom, Muito melhor. bem. Porque lá as ambulâncias... Sabe aqueles carrinhos mexicanos que a gente vê? Porque a gente fala mexicano, mas lá é isso, né? Uhum. Que é tipo uma caminhonetezinha que não tem bunda. Eu não sei qual é aquele sim. carro. É tuk-tuk. Tipo um tuk-tuk, mas fechadinho. Aham. São as ambulâncias de lá. Lá quem atende acidente na rua é bombeiro. E bombeiro lá pede dinheiro. Parado no estacionamento, no engarrafamento, o bombeiro pede dinheiro. Assim, Sério? é muito precária. A gente teve um caso recente de um conhecido meu, que ele estava no dia comigo numa festa da faculdade. Ele era da faculdade, estava uma semana para se formar. E aí só que lá, trânsito é a Índia, assim. É um caos? É um caos, não tem lei. Policial não tem autoridade nenhuma. Guardinha muito menos. Meu Deus. Então, assim, moto, o povo anda com capacete no braço, mas não bota na cabeça. Cinto, ninguém usa cinto de segurança em carro. Ninguém. Criança é na frente, no colo, numa moto. É de qualquer jeito. E ele, nesse dia, ele foi de moto sem capacete. Porque lá não tem problema. Uhum. E aí, ele tava com a gente na festa. E aí, depois ele foi para outro lugar para ir para casa. Ele não tava bêbado. Eu acho que ele perdeu o controle, bateu no poste e ficou gravíssimo. E aí, no hospital, uma conhecida minha estava contando que ela abrigou ele, porque ele ficou sem casa lá, já para formar. Ela, não, vamos morar lá com a gente. E aí ela falou que o médico falou assim, você tem que comprar adrenalina para ele. Adrenalina. Não tinha no hospital. Você precisa comprar, senão ele vai morrer. Que ela saiu desesperada para comprar. Lá não tem medicamento para os pacientes. Como a gente tem uma farmácia aqui no hospital. Pública e privada é caríssimo que você paga. Entendi. Para um exame, você fazer um raio-x na particular, é caríssimo. Mas e aí, é só atravessar a ponte Fica mais se fácil. você não tiver grave, né? Eu me machuquei lá e eu atravessei a ponte para ser atendida numa UPA. Porque eu tô sem plano de saúde, porque o meu só aceitava aqui, não era nacional. Então eu cancelei. E aí eu fui para uma UPA para fazer um raio-x, porque eu machuquei meu joelho e tal. Para ter o atendimento. Mas o sistema de saúde lá Mas aí você falou caro aqui sobre demais. essa confusão que é o trânsito e tal. E a segurança lá é como? A cidade, assim, você Assim, tem muitos casos... é uma como região, é uma cidade muito turística por causa da compra, né? É um polo de compra muito grande lá. O centro é como todo lugar assim, né? Brasil, né? A gente tem que andar alerta, a gente não vai... Mas não é uma coisa tipo roubar como rouba aqui, da mão. Eu nunca vi isso. Mas, por exemplo, no centro eles até fazem campanha muito grande lá para alertar turistas.
Porque o que acontece? Tem muitos shoppings. Mas é shopping, né? Tipo, Eu já fui são lá. prédios, né? De shoppings. Eles Eu nunca fui. chamam de fui, shoppings. no Paraguai. E tem muito shoppingzinho. É. Muito shoppingzinho. E aí, cada shopping tem milhões de lojas. Andares, Milhões, muitos. Tem prédios. O Shopping Mona Lisa é um prédio Tipo assim, enorme. A 25 de março, Sim. em vários shoppings. Prédios. Tem que saber aonde você E não vai. é uma cidade que tem muito prédio, mas no centro tem muito prédio. É verdade. E aí, o que acontece? Quando você sai da loja, sempre fica. Senhora, não achou o celular? Abordando. Vamos pra cá. Aqui tá mais barato. Nisso aí, seu shopping. E eles vão indicando o lugar. Nesse, tem uns que lhe chamam pro lugar e acontece muito sequestro, roubo, furto. E aí, é o que você tem que ficar de olho. O bairro que eu moro não é perigoso. Você se sente segura, por exemplo, pra Muito. sair à noite? Muito tranquilamente. Não tenho medo. Meu bairro é muito tranquilo. Minha faculdade, ela tem um ônibus gratuito para os alunos. Porque ele tem umas 3 ou 4 sedes em CDE. Aham. E aí, de uma sede para outra, ele tem um transporte, um ônibus gratuito. E aí, minha casa, eu desço uma ladeirinha, subo outra, coisa assim, 7 minutos andando. E eu tô na Avenida São José, que é a que passa o ônibus. Então, eu vou de celular, ando, subo e não tenho medo. Mas meu bairro é muito tranquilo. A gente ouve que tem bairros perigosos, né? Porque é normal. Como todo lugar, né? Toda E cidade. lá tem muita droga. Uma cidade que tem muita facilidade de droga. Tanto lá quanto Foz. A gente passa no caminho para ir para minha casa, a gente vê as pessoas que se acabaram, Usando. né? Não é muito claro usando, eu nunca vi usando, assim. Sim. Mas eles ficam sempre na mesma região. Então, é muito Entendi. grande, assim. Você tava falando aí, a história que eu lembrei quando você falou coração, vocês até sabem qual é essa história, mas a Mona não sabe. Quando eu viajei para o México, por isso que eu queria ouvir como era o sistema de saúde antes da historinha. Quando eu viajei para o México, uma vez com uma prima minha, a gente se sentiu mal, né? E eu tinha contratado seguro saúde. E ela não. Então, a gente viveu as duas realidades lá, porque não só eu passei mal, como ela também passou mal. Então, eu tive que usar. Então, eu usei um hospital particular, que era muito arrumado, muito bonito, mas eu não confiei também. Eu me senti insegura. Eu falei, gente, se essa é a sensação de morar fora, meu Deus, como é isso? Porque eu me senti insegura em relação ao atendimento. Porque não era igual. É diferente. O porte do profissional médico também a era gente tá diferente. acostumado com a nossa estrutura daqui, né? Então, tudo que a gente vê é muito... Então, eu já fiquei assustada nessa situação. E olha que o hospital era um hospital bonito, era um hospital particular e bem esteticamente bonito. Mas não precisei usar nenhuma medicação, assim, mais elaborada. Foi só então, pra avaliação. Na avaliação e oxigênio. Usei um pouquinho de oxigênio também. Mas teve outra situação que foi minha prima usou. Ela usou a Cruz Vermelha. Ela usou a Cruz Vermelha. E aí, antes de ir na Cruz Vermelha, a gente foi pra um hospital lá pra ver se tinha atendimento. Hospital público, só que não tinha pra turista. Não podia. E aí, quando a gente chegou lá e explicou a situação, aí o rapaz da unidade de saúde, que foi orientar a gente, ela falou que ela tava sentindo e tal, aí ele fez, coração? E aí ele ficou totalmente assustado. Ele, coração? Coração es como una pedra, se para... Aí eu olhei pra cara dele, dela assim, tipo... Aí a gente começou a rir, a não aguentar. Porque eu falei, meu Deus, como é que o rapaz fala isso pra uma pessoa que tá sentindo mal? E depois a gente foi pra Cruz Vermelha. E aí ela foi atendida, pagou uma taxa, que foi baratinha até, mas conseguiu ser atendida. É legal de falar, lá os médicos, eles não ganham bem. Eles podem ganhar bem, mas trabalham... Porque aqui a gente tira um plantão e ganha bem. Lá, pra eles terem que... A gente tem que um médico básico, tipo, como acabou de formar... Eles têm que lutar muito pra conseguir. Eles têm que trabalhar muito. Uma dúvida que você falou, médico, acabou de formar, e eu me lembrei, que é na formação. A formação médica, que a gente se forma médico generalista. Lá, como a é a gente formação? é médico cirurgião. Porque lá, o médico não faz ponto, né? Se eu não me engano. Faz. Pequenas cirurgias, lá médico faz. Não, é que a uma gente coisa pode fazer procedimentos, Procedimentos. assim. Mas- Então, uma sutura pode fazer, biopsiar pode fazer. Mas lá é médico cirurgião. Cirurgião. É formado como médico cirurgião. Então, pode E é fazer uma interessante apendicectomia, pode fazer uma cirurgia. É interessante falar, não sei exatamente como é essa qualificação de cirurgião. Sim, Porque eu não tive curiosidade de perguntar. Porque tá tão longe, né? Mas uma coisa importante é muitos se formam lá e vão pra Europa. Porque lá não precisa de revalida.
É uma coisa Não legal pra sabia. gente falar. Não sabia. Muitos terminam e vão viver lá. E lá paga bem. É um custo de vida muito bom também. E aí, muitos que se formam, que não conseguem revalida e não querem ficar no Mais Médicos aqui, porque também tem essa opção pra gente, Sim. né? Sem ter o revalida, pode trabalhar no Mais Médicos, e vão pra Europa. E aí ficam por lá. E eu tenho... Lá também tem muita... Com a Alemanha. A Alemanha também aceita. Você já conhece pessoas que já se formaram nessa mesma faculdade que você está fazendo? Conheço gente que conhece. Entendi. Porque eu comecei agora, então... Mas eu conheço gente que tá assim... Pra se formar, né? Tipo, tava formando agora. Porque eu fiquei pensando assim, como você disse que a prática lá é só na parte do internato, poxa, será que o pessoal que vem pra cá não fazer vai só ter um uma... internato? Tem um limite. Não, na verdade, uma deficiência dessa prática, por você não ter vivido tantos semestres e tal. Eu não sei te Essa dizer. diferença, sabe, de... A pessoa que formou, que vem trabalhar, e se sente muito inseguro, se sente muita dificuldade, Mas lá, minha faculdade agora, ela tem um hospital e tem ambulatório também. Então, ela tá começando essa inicialização. Eu não sei exatamente em que semestre é. Se já é no internato, se é só pro internato, mas ele já tem essa inicialização. E lá, os atendimentos... Foi bom falar isso, que os atendimentos lá... a maioria dos pacientes, a gente tem que aprender a falar Guarani. Que é uma matéria que a gente tem agora no segundo semestre. Que é uma linguagem dificílima. Não basta o Mas espanhol. eu acho que é a oficial. A Guarani, eu acho que é a oficial. São as duas línguas oficiais. Espanhol o espanhol e o Guarani. E as pessoas... Lá tem muito indígena. E os indígenas... A Guarani é uma língua indígena. E eles falam Guarani. Eles não falam Eu dei até uma espanhol. pesquisada no Guarani, eu achei difícil. É muito difícil. É tipo baixapá. Eu não sei o que significa não, mas eu vejo o povo falando. Eu passei... Uma vez eu tava... Peguei o ônibus da faculdade, tava indo pra casa. E aí tinha um senhorzinho no passeio. Só que ele tava cheio de mato, assim, capim. Eu acho que ele tinha cortado pra algum boi, alguma coisa. E aí eu saí do passeio, fui pra pista pra ele passar. E ele me agradeceu em Guarani, lá que eu não lembro, né? Aí eu cheguei em casa, e eles preferem que se comunicar em Guarani. Eu acho que porque, como tem muito brasileiro, eles não querem que os brasileiros entendam o que eles estão falando. Eles comunicam em Guarani. Mas não são todos que têm essa facilidade. Porque, pelo que eu entendi, se aprende na escola o Guarani. Mas meio que saiu do grade curricular escolar e voltou agora o Guarani. Então, eles estão reaprendendo. Então, quem tem na família o avô e a avó que só fala Guarani, eles falam muito bem Guarani. Mas eu tenho um professor que não fala muito bem, que consegue entender, porque eles têm que entender por causa da prática médica, porque eles atendem Do os atendimento. idosos. Nossa, todos falam Guarani lá, a maioria. Então, você assim. tem uma disciplina A que é a gente tem língua disciplina língua castelhana, agora no primeiro semestre, no segundo, Guarani. E ainda tem... Tem inglês de também? inglês, mas tem um nomezinho, introdução em inglês. Não é termos médicos em inglês, como se fosse isso, basicamente. Para facilitar mesmo, né? Eles têm Isso esse aí treinamento. é um aspecto positivo, que é uma pergunta. Qual o seu maior desafio lá, né? Vivendo lá no Paraguai, cursando uma faculdade lá fora. E também uma coisa positiva, um aspecto positivo, que é bacana de morar fora do país. Eu vou falar de dificuldade geral, que não é muito minha, porque eu sou muito tranquila, assim, de me adaptar. Eu consigo me adaptar fácil no lugar. Então, eu já estava tranquila lá. Mas essa questão de ser outro país, eu vejo meus colegas sofrendo muito. E por estar... Eu não moro sozinha, então isso me ajuda muito, né? E tá muito longe da família. Eu tenho uns colegas de Rondônia, Maranhão, então é muito longe. Eu tenho colegas do Paraná, que é ali do lado, de São Paulo, que é mais perto, mas eu tenho colegas muito longe. Então, isso de estar longe de família, que é muito apegado à família, isso é muito difícil. Tá em outro lugar. Tem gente, eu tenho um colega que não entendia nada do espanhol. Então, para eles era muito difícil. Isso de outra língua é muito difícil também. Que, graças a Deus, eu tenho uma facilidade. E o fator emocional, né? O fator emocional, nossa. Você tá com alguém em casa que você já conhece. Porque eu fui com um amigo que eu já conhecia ele. Você saiu daqui... Eu já saí daqui com alguém porque que ele você me deu ideia. conheceu. Ele falou, então bora morar junto. Entendi, legal. Então, isso é um apoio muito grande. Por você já conhecer alguém. E ele já estava um semestre na frente, né? Não, ele começou junto. Ah, entendi. Mas minhas colegas dividem apartamento com outras colegas que nunca viram. Então, é muito difícil. E aí, como eu já conhecia ele, então até a saudade era igual. Assim. Né? Assim. E esse é um fator muito difícil. O positivo é o valor, que você se vira lá. Eu tenho colegas que são motoboy, Uber. Eles se viram, assim. Eu acho muito legal, assim. É muita força de vontade. Porque você trabalha
meu horário era de manhã e até à tarde, porque tinha os grupos práticos, né? As aulas práticas. E aí elas passavam a noite trabalhando, rodando Uber e entregando, assim. Conseguir se Eles manter. conseguiam conciliar, que muitos às vezes vão porque alguém está bancando ou tem uma reserva, como é meu caso, mas tem que se virar. Tem que se virar. Mas eu sempre achei que ia morar fora. Então, eu acho que eu sempre fui tranquila, assim. Eu sempre fui E aquela você se pessoa adapta também, eu sou né? muito tranquila de me adaptar. Minha mãe fala que minha irmã e eu, pra me deixar na escola no primeiro dia, minha irmã se acabou de chorar e eu falei, tchau, mãe. Eu sou essa pessoa. Não, eu fui levar ela no aeroporto. Eu me acabei de chorar. Ela não derramou uma lágrima. Eu falei, tá bom, tudo certo. Minha prima, que é minha madrinha, ela falou, eu não choro mais por você. Porque você foi embora, eu me acabei, eu cheguei de surpresa. Ninguém sabia que eu vinha agora. Eu disse que não ia conseguir vir, que não tinha dinheiro pra comprar e consegui comprar passagem. E aí eu cheguei, era aniversário de meu primo, então eu cheguei, tava todo mundo reunido. E aí foi uma gritaria, um choro. Minha mãe não me reconheceu, minha mãe ficou parada me olhando assim, assimilando o que eu tava, um chororô, e eu me emocionei, claro, mas não chorei. Minhas primas choravam de soluçar. Eu tenho uma prima que foi muita surpresa. Eu disse a ela, rapaz, me surpreendeu muito. A falta que eu fazia pra ela, que eu não tinha ideia, né? Foi Carla? Foi. Eu falei com ela, Carlinha, eu fiquei besta, porque você me surpreendeu muito. Eu fiquei feliz, porque a gente se sente querida, né? Mas ela chora, ela deu um grito, ela chorava, mas ela viu o vídeo, assim. Claro, eu olho e me emociono, né? Sim. Eu me emocionei por ver, eu tava morrendo de saudade. E fator emocional falando. Minha mãe sempre falou que eu sou muito emotiva. Eu acho que é porque eu sou muito, sabe, assim, pela pessoa, não sei o quê. Mas eu me encontrei bem, eu não chorei, assim, pra você dizer, Patrícia, você chorou de saudade? Eu não chorei, senti muita saudade, mas não chorei. Sentiu. Mas quando chegou a semana das provas finais, porque foi assim, teve a semana de prova final prática, e aí uma semana de aula, e uma semana eles deram uma semana livre pra gente estudar para as práticas, para as teóricas, que não tem nesse segundo semestre. Eu não sei porque teve. Talvez a carga horária estava tranquila, né? E aí, quando começou a semana, a ansiedade já começou. Eu vi um vídeo no Instagram e eu chorava. Não chorava de soluçar, mas tipo... Se emocionava, eu falava, né? o que tá acontecendo comigo? Sabe? E era isso, era o fator que eu tava assistindo. Não, Começou a juntar, unir mais situações. Eu cheguei no aeroporto, abracei minha prima, chorei, assim, me emocionei, né? Meu pai tava lá pra me abraçar, porque meu pai sabia, porque meu pai mora em Salvador, e eu sabia que ele ia querer vir pra feira. Aí a gente se emocionou. Por incrível que pareça, minha prima descobriu que minha outra prima tava lá e falou, me leva pra feira, que mora em Salvador. Eu me escondida no carro, ela me viu, ela chorou. Mas quando chegou em feira, entrou no condomínio de minha prima, o caminho da portaria até a casa dela, meu coração batia aqui, assim, de nervoso. Assim, a expectativa de Nossa. rever as pessoas. E lá você tem muitos brasileiros, você tem muito, assim, a vida social lá é como? Brasileiro. O ruim de ter muito brasileiro de ser uma cidade de fronteira é que você não treina. O idioma, né? Isso. Você não treina, porque os seus colegas são Porque seria um fator positivo você acha- aprender uma nova língua, ficar fluente em uma Isso, nova e você acha língua. E que também importante. seria mais difícil, né? Positivo e negativo para a gente, Sim, né? De sim. se adaptar. Mas você acha importante alguém que está pensando em fazer um curso, fazer alguma coisa, ou você acha que não... Não, é bom. É bom fazer. Eu conheço uma menina que ela fez o primeiro semestre e nas férias ela fez um curso intensivão de espanhol. É bom. Dá uma segurança pra você, sabe? Pra você entender. Os livros que a gente estuda são em espanhol, né? As mensagens, eu tenho até uma situação muito engraçada, porque eu moro num prédiozinho de 2 andares. E aí eu tava em casa, a casa toda fechada, a gente anda quase fechada, porque lá tem muita poeira. E lá a terra é vermelha, então impregna tudo. Tipo, você vai andar e você, se não lavar a perna direito, sua toalha sai melada de vermelho, sabe? E aí a gente anda com a casa fechada, limpa a casa, você quer casa limpinha, né? E aí casa fechada. E ela mandou uma mensagem, Patrícia, subiu um rato. Eu falei, Giovanni, subiu um rato. Tem um rato, dona Lélia, viu um rato subindo aqui em casa. Meu Deus, você viu que é de honra, né? Eu me desesperei. E eu falava, meu Deus, como é que ela viu um rato subindo? Tem um rato, como é que eu vou fazer? Giovanni tá dormindo, como é que eu vou fazer pra matar um rato? Eu me desesperei. E aí eu vi batida na porta, eu abri e ela começou comigo. Aí depois não é possível. E o rato? Fiquei assim, né? Desesperada. E o rato, cadê? Ela subiu. Eu achei que ela ia me dizer, eu contava como foi que ela viu o rato subindo.
E aí eu fui pro tradutor. Vou subir um pouquinho. Ah, tá. E eu desesperada. Então tem isso, né? Que eu não tenho uma prática de saber os dialetos dele. Sim. Porque além do idioma, tem Tem os os vícios de linguagens dele, De né? cada lugar. Não, É uma cultura diferente, É impressionante. enfim. Eu agora tô no Duolingo mesmo, assim, só pra treinar, sabe? Uhum. Surge uma dúvida, vai lá. Não, tô fazendo diariamente. Ah, porque sim, o o treino do Duolingo Duolingo. é É um uma aplicativo, aulazinha. é um aplicativo Entendi. que você fica todos os dias, você tem a Isso. sua meta e Não, você tá eu fazendo. conheço o Duolingo. É, Agora, bem eu achei que legal. ela tava falando do tradutor. Ah, eu não sabia que Não, tinha tradutor Duolingo. é o tempo todo. É. A professora mandou uma mensagem e aí a gente vai lá e traduz. Porque a gente entende, mas tem uma aula... Não, aula eu entendo. Ah, Eu tinha uma professora de hebrologia maravilhosa. E ela falava muito rápido. Do ponto de eu dizer assim... A gente dizia, professora, devagar. E a gente falava despacito, mas eles não gostam que a gente fale despacito. Pra ele é uma ofensa, assim, despacito. Mas o povo não sabia, né? Despacito, fala devagar. Porque ela acelerava no nível. Só que eu acho que eu ficava prestando atenção e eu conseguia entender, não sei. E aí eu meio que ajudava alguns colegas até nisso. Mas eles falando devagar, a gente consegue entender. Aí quando tem uma palavra diferente, eles perguntam, como é isso em português? Como vocês chamam isso, sabe? é. Mas É um dá- aprendizado constante, né? É uma experiência incrível, com E aí certeza. agora, a partir do segundo, é que vai ser pra valer agora. É Não, desafiador. e eu acho que o mais desafiador, eu acho que não é só o entendimento em si, o estudo, mas a prática disso, o atendimento, na hora que Não, você o vai se atendimento é o comunicar pior, que não é espanhol, é em Guarani. Quando Sim. você vai se comunicar com a pessoa, e aí ela vai relatar pra você o que ela tá sentindo na situação. Não, e é engraçado porque, assim, A gente, às vezes, tem dificuldade aqui, às vezes a pessoa fala algo que não é da nossa recorrência, cada lugar, cada região, às vezes fala Não, de tem uma muito dor, isso, um tipo de dor diferente, É, imagina verdade, em outro verdade. idioma, eu acho, outro idioma, eu acho que é meio difícil. eu entendo bem, mas eu não consigo falar. Assim, não sou desbloqueada pra falar. Não é que se eu precisar, eu fale. Tanto que eu converso com Dona Lely, que é a dona de lá, e ela fala em espanhol comigo, eu respondo em português. Nem lembro de falar em espanhol. A verdade é essa. Só que aí uma vez o menininho se perdeu no mercado, eu vi o menino perdido. Eu fiquei olhando, ele tava perdido. E eu conversei com ele em espanhol. Interessante isso, né? Desbloqueou. Numa Então situação de ainda perigo. tem isso. Você tem que ter isso. A gente tem que ter isso na cabeça. Do desbloqueio do idioma, né? Que é uma parte mas difícil. Acho que a gente vai ter que marcar outro podcast quando ela estiver mais lá na frente, né? Pra poder saber acompanhar essa E eu falo experiência pouco, aí. né? É, Tem mais alguma acompanhar dúvida, Mona? Tem essa mais alguma experiência. pergunta, algum Deixa eu ver se tem alguma questionamento que curiosidade que eu ficou? anotei. Algum questionamento que ficou aí fora? Eu não tenho mais nada. Só também não. uma coisa da faculdade, que pode ser uma dúvida. A minha faculdade é a UCP, que é a Universidade Central do Paraguai. A mensalidade a gente já falou. E lá tem um ponto positivo. Esse valor que eu falei também é o do desconto. Porque até o dia 10 a gente tem um desconto, se eu não me engano, é de 10%. E tem desconto também se você pagar 6 meses ou um ano, né? É importante a gente dizer isso. E o que você falou, lá existem grupos, tem um nomezinho para isso, eu não lembro, que eles ajudam o aluno a se legalizar. Isso. A faculdade tem um setor que ajuda o aluno a se legalizar no país, porque tem a legalização da migração e da faculdade. São dois gastos e é bom se preparar para isso, porque são gastos altos. Isso. É em torno de R$3.000 para você conseguir se legalizar. Fora a legalização da faculdade. É mais baratinha, mas a legalização do país, da migração, é em torno de R$3.000. Então, pra gente já se preparar. Quem quiser já chegar regularizando, é bom já estar com esse dinheirinho guardado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não tenho mais dúvidas. Aliás, eu tenho muitas dúvidas. Não é. tem mais tempo. Não temos mais tempo. Fato. A gente vai ter que marcar um outro episódio. Porque agora a gente Nas falou de próximas ciclo férias que básico. Quando ela entrar no ciclo clínico, perfeito. aí a gente bate um papo de novo pra entender saber como é o ciclo foi, né? clínico. Essa transição entre essa o ciclo etapa. clínico, o básico pro clínico. Muito Mas legal. eu gostei. Eu espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários para o próximo episódio. Ou então fala aqui que Paty vai lá e responde nos nossos comentários também. Eu olho os comentários do vídeo, podem me responder. Mas Paty, muito obrigada, Paty. Muito obrigada. obrigada. Muito Estamos legal. muito felizes. Foi muito legal. Foi. A Eu gente amei. ficou Uma super à satisfação vontade enorme aqui. ter você aqui hoje. Foi muito, 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 muito divertido, descontraído. E acho que bastante esclarecedor, né? Também. O pessoal que estava com alguma dúvida, acho que vale a pena... assim, com a dúvida de eu vou, não vou, acho que conseguiu esclarecer uma série de pouquinho. interrogações, né? E quem quiser, quem tiver interesse em ir logo.
pode falar no vídeo, que as meninas me mostram, eu entro em contato com vocês, eu posso ajudar vocês a tirar a dúvida, porque eu sei que a dúvida é muito grande. A gente pode deixar marcado o arroba dela, né? E encaminhar Pode também para o também. grupo de suporte, De né? Para o suporte, pessoal da faculdade entrar em contato, Também, tirar as eles dúvidas. têm o WhatsApp, que eles falam em português no WhatsApp, isso é muito bom. E a gente pode tirar essas dúvidas. Só também para desmistificar, o ensino do Paraguai é muito bom. Né? Porque a gente tem esse preconceito, como a gente tem um preconceito com Feira de Santana, né? Da cidade, não do ensino. O Paraguai, o ensino é muito bom, é puxado, não é um ensino fácil. Eu vi meus colegas desesperados tentando tirar uma nota boa. Então, é ter comprometimento mesmo com o estudo. E a gente se forma tão quanto se formam aqui. Com certeza. E o Revalida é uma coisa que é para próxima depois. Próximo episódio. Um episódio à mais um parte. episódio. Mas não é uma coisa impossível. Não, com Não, certeza. Com é certeza. possível e tem muita gente que Eu faz, fiquei dá muito certo, feliz. vive aqui. Obrigada por terem me convidado. Foi uma experiência muito boa, uma divisão, né? Um câmbio, que a gente chama lá. Um câmbio muito bom, uma troca muito boa. E eu fiquei feliz de vocês lembrarem da gente que tá lá fora também, né? Tentando, realizando um sonho como vocês aqui. Claro. Com certeza. Muito obrigada. E você, já se inscreveu em nosso canal? Se não, segue aqui agora. Se inscreve, comenta, curte, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele amigo que tá com aquela dúvida, pensando se vai pra fora ou não. Esse é o momento. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.